Tema de hoje: prepare-se para o futuro. Futuro já é amanhã. Eu não sei se você já parou, já teve tempo neste ano de pensar o seguinte: como será o meu futuro? Como é que vai ser 2026? Você é daqueles que, acabou o ano, começou outro, segue a vida? Ou você é daqueles que pensa, avalia, programa-se, reprograma-se para viver tempos melhores? Eu quero tratar sobre este assunto porque, mais ou menos nessa época, no ano passado, eu trouxe aqui um ensinamento até sobre guardar valores mensais, começando com pouco, para chegar no final do ano você ter um pouco mais de dinheiro sobrando para você viver o final de ano e o começo de ano bem. Infelizmente hoje as pessoas, principalmente aqui na América do Sul, elas não pensam muito no futuro, elas pensam mais no presente, gostam do presente. E é óbvio que tem gente que vai falar: pastor, mas não devemos confiar em Deus, a gente tem que aprender a confiar. Sim, nós temos que aprender a confiar em Deus. Eu confio em Deus, eu sei o que Ele é capaz de fazer, eu creio na bênção dEle. Agora, existem pessoas que não pensam no futuro, e por isso, a cada ano, sofrem, se endividam, procura manter um certo padrão, e por conta desse padrão que obteve de vida, ele acaba fazendo coisas, fazendo loucuras. O que eu quero hoje, meus irmãos, é pensar com vocês acerca do nosso futuro. Eu não vou falar aqui das coisas que a Bíblia diz que vai acontecer. Também não vou aqui gastar tempo falando sobre a situação do país, do Brasil que nós vivemos, dos países da América do Sul, dos países do mundo, porque o mundo está em crise, existe crise energética, existe crise financeira. Eu não vou falar sobre isso, eu quero falar sobre nós aqui, eu não vou falar no macro, eu quero falar no micro, sobre nossas vidas, no nosso dia a dia. Eu não tenho a pretensão aqui de ensinar nada, de ser modelo de nada. Eu quero apenas com os irmãos pensar algumas coisas para que nesse mês de dezembro e o ano que vem e o resto de nossas vidas nessa terra, enquanto durarmos aqui, seja um momento melhor. Você já deve ter ouvido falar, segundo especialistas, eu disse que eu não vou falar sobre isso, mas só para você ter uma ideia, segundo especialistas, no futuro haverão menos mantimentos, menos alimentos. No futuro, os trabalhos, os empregos vão diminuir por conta da tecnologia. Ou seja, para muita gente o futuro é tenebroso. Para nós não, se nós tomarmos algumas atitudes nas nossas vidas, o nosso futuro, meu irmão, minha irmã, está garantido, porque Deus está com a gente. Só que Deus, através de Cristo Jesus, nos trouxe alguns ensinamentos. Eu vou usar um texto aqui, ler com os irmãos um texto, que Jesus estava ensinando os seus discípulos, os seus seguidores, sobre quanto custaria servi-lo. Ou seja, assim como o casamento, você deve pensar bem para tomar uma decisão, receber Jesus como Salvador também tem que pensar.
Porque não é uma decisão para 4 anos, 5 anos, 10 anos. Receber Jesus é algo para o resto da vida e para passar a eternidade com Ele nos céus. E as pessoas não pensam nisso, as pessoas só pensam no presente. E Jesus estava ensinando pessoas que o seguiam sobre essa questão, porque surgiram várias perguntas para ele. Senhor, te servir, viver na tua presença, como é que vai ser, o que vai acontecer? E Jesus, num determinado momento, eu vou usar parte desse texto que Jesus ministrou para aquelas pessoas, para a gente refletir sobre as nossas vidas aqui hoje. Você trouxe a Bíblia, Lucas capítulo 14. Vamos ler juntos aí. Livro de Lucas capítulo 14. Aleluia. A partir do versículo 28. Glória a Deus. Como eu disse, Jesus está ensinando. Aí ele usa uma forma que ele tinha prática de abrir a mente das pessoas. Ele usava parábolas, histórias comparativas, para as pessoas entenderem. Versículo 28 de Lucas 14, ele disse assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Versículo 29, pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, versículo 30, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Versículo 31, ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. 32, se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. 33 e último, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Só até aí. Como eu disse, Jesus está tratando de um assunto, eu peguei essa parte do texto para a gente pensar. Porque também Jesus está falando de planejamento. Para você ser servo do Senhor, você precisa se planejar. Como foi dito aqui ontem, pela irmã que estava ministrando aqui, eu ouvi parte e ela disse que uma vez que você está com Cristo, agora você tem uma nova vida. Algo que eu já preguei aqui muitas vezes em muitos anos. Sobre estar na igreja, sobre participar dos cultos, dos trabalhos. Você tem que desejar isso, você tem que mudar o seu estilo de vida. Jesus está falando sobre isso. Agora, pegando esse texto para a gente estudar aqui hoje sobre planejamento de vida, sobre futuro, Jesus está falando, para pensar. Se você pretende construir uma torre, eu vou imaginar aqui, se você pretende construir uma casa, se você pretende construir um relacionamento com alguém, se você pretende, por exemplo, comprar um carro, e hoje está fácil comprar um carro, muito fácil comprar carro hoje. Você vai na loja, dependendo do teu score que você tem, você tira o seu carro, se tiver com o nome limpo, score bom, você tira o carro em até 60 vezes. Você sai com um carro novo e uma Bíblia dentro dele. 60 vezes, 60 meses, são exatos 5 anos. Ou seja, você parou para pensar que você vai comprar um carro agora e você vai terminar de pagar ele daqui 5 anos? E se você não pagar, o banco que financiou vai tomar o seu carro? É mais ou menos isso que Jesus está falando.
Você pensa, eu vou construir uma torre. Beleza, então você para, senta e calcula. O que precisa para construir uma torre? O que precisa de fundamento, tijolos, altura, tudo, cimento, acabamento, mão de obra, quanto que vai custar? Jesus está dando esse seguinte conselho: vai custar X, poxa, eu não tenho X, então eu vou trabalhar para ter X, para quando eu começar a construir não faltar dinheiro. É o que Jesus, teoricamente, está ensinando nessa parábola. Ele está falando do custo de servi-lo, desculpe. Eu estou usando esse texto para a gente pensar aqui. Ou seja, tudo na vida nós precisamos sentar e planejar, inclusive o nosso futuro. Eu me lembro aqui, no passado, de pessoas que eu conheci, tanto aqui na igreja, fora daqui, que eles realizavam um tipo de trabalho e, de repente, esse trabalho, com o tempo, ele foi acabando, porque surgiram novas tecnologias e essas pessoas, elas pararam no tempo. Um belo dia a empresa optou pela tecnologia e dispensou vários funcionários. Esses funcionários ficaram a ver navios. Gente que ganhava bem, por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Eu conheci um camarada que ele ganhava uns 6, 7 mil reais por mês. E ele estava ali já há 25 anos. Só que um belo dia a empresa dispensou, ele recebeu lá o que tinha de direito. Esse dinheiro, se você não administrar, ele vai embora, porque você tem conta para pagar todo mês. Ele foi obrigado. Lá, tá vendo? Muito obrigado, viu? Deus te abençoe, jovem. Ele teve que se readaptar. E nessa sua readaptação, como ele não tinha estudado, nem se planejado, ele foi obrigado a entrar no emprego para ganhar 2 mil reais, por exemplo. E enfrentou dificuldades. Ou seja, nós como seres humanos, nós precisamos aprender a pensar no futuro. Não é porque nós somos crente, né? O pessoal fala isso, mas eu sou crente, e aí vive passando dificuldades. Meus irmãos, na boa, permita falar o que eu vou falar aqui. O que tem de crente com nome sujo, o que tem de crente devendo cartão de crédito, aqui não, estou falando de gente de outras igrejas, tá, pessoal? É inacreditável hoje em dia. Aliás, até eu estava assistindo um vídeo essa semana e eu fiquei estarrecido. O pastor, baseado em estatística, ele disse: hoje mais de 40% dos crentes jogam. Mais de 40%. Então, eu fico pensando o seguinte, gente, por que antigamente, hoje está até melhor, mas antigamente, crente era considerado burro, ignorante, era levado à margem da sociedade. Hoje não, hoje pelo menos as pessoas têm um pouco mais de respeito com quem realmente é cristão. E quando você para pensar no futuro, e foi isso que eu fiz essa semana, pensando numa ministração para hoje, aproveitando que nós estudamos aqui sobre a mente humana, sobre temperamentos, sobre como melhorar o nosso jeito de ser, de viver, de falar, até de pensar. Nós estudamos aqui nesses últimos meses, basta você ouvir. Ou seja, tudo isso para quê? Para que a gente planeje bem a nossa vida daqui para frente, porque, meu irmão, senão a Bíblia seria mentirosa, e a palavra de Deus não mente. A Bíblia diz que o teu olho não viu, o teu ouvido não ouviu, nem chegou no teu coração aquilo que Deus tem de melhor para aqueles que o amam. Agora, Deus já fez a sua parte. Como? Efésios 1:3. Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos das regiões celestiais. Agora, claro, nós precisamos fazer a nossa parte. A gente precisa trabalhar,
Dinheiro não cai do céu. Você precisa trabalhar. A gente precisa estudar. Ah, mas eu já estudei. A gente precisa melhorar o currículo. A gente precisa se programar para ter uma vida mais abençoada. E se você olhar para a Bíblia, tem alguns exemplos bíblicos de gente que, apesar das circunstâncias, gente que permaneceu firme. Porque você fala assim, pastor, é fácil falar, o difícil é fazer. Meu irmão, é só você começar a planejar. E esse planejamento começa com oração, dentro da presença de Deus, apresentando os seus projetos. Quando a gente fala dos desejos do coração, você tem que pensar no que você vai escrever, o que você tem desejo no teu coração, e apresentar diante de Deus. Falar com Deus a respeito, afinal de contas, Ele é o nosso Pai Celestial. Se você olhar para a Bíblia, José, ele passou por dificuldades, provações, lutas, até que um dia Deus o honrou. E quando Deus o honrou, José não pensou só nele, José pensou nos outros. José foi aquele cara que ia ter uma fome e o faraó falou, não tem ninguém aqui que tem essa capacidade sua. Ele falou, tudo bem, deixa comigo. E ele administrou todo o planejamento, tudo que ele tinha visualizado, ele administrou, e não faltou alimento para o pessoal lá do Egito, e nem para a região, todos iam comprar lá. Moisés foi um cara que não queria, como a gente estudou aqui nos temperamentos, ele não queria realizar o que Deus o chamou, mas quando ele entendeu isso, poxa, ele foi fiel até o fim. Tudo aquilo que Deus tinha planejado, ele seguiu à risca. Ele foi ali, ele foi um homem de paciência e de muita fé. Ou seja, eu podia citar outros exemplos aqui de gente na Bíblia que se deu bem, simplesmente porque acreditava em Deus, mas também fazia a sua parte. Meu irmão, eu quero te fazer uma pergunta aqui hoje, para você pensar, ou começar a pensar a partir de agora. Vamos dizer que hoje, domingo, dia 30 de novembro, 0h, meia-noite, a sua vida zera. Aí você tem a oportunidade de mudar algumas coisas. Minha pergunta é, o que você faria para melhorar a sua vida, uma vez que está zerado? Daqui para frente é outra história. Você já parou para pensar nisso? O que você faria? Que atitude você tomaria? Eu quero falar sobre 3 aqui, existem várias, eu vou falar sobre 3. Eu não sei se você sabia, mas atitudes que nós tomamos hoje influenciam o nosso futuro. O presente é hoje, o futuro é amanhã. Mas aquilo que você faz hoje influencia o que você vai viver amanhã. Por isso que quando a gente olha para a Bíblia fala muito sobre sementes. Quando você pega as sementes que você recebe, que você ganha, que Deus te dá, as portas que Deus abre, a condição que Deus dá, são sementes. E você tem 2 opções. Ou você planta essas sementes, ou você come as sementes. São 2 opções. É uma escolha sua. Tem muita gente que prefere comer as sementes. Aí na hora que ele for plantar, ele não tem mais semente para plantar. Por isso que muita gente está com o seu futuro aí comprometido. Porque ele não tem mais sementes para plantar. Essa questão de sementes é muito profunda, irmãos. Eu não tenho muito tempo para falar. Eu espero que Deus me capacite para falar sobre essa questão de semente, porque é através da semente que você planta o seu futuro. Você tem sementes, você tem sementes, você tem sementes. Você planta o seu futuro através dessas sementes. Então, quanto que você já plantou até hoje? Eu vou falar aqui de 3 questões: dinheiro, amor e alegria, por exemplo. Quanto que você já plantou disso na sua vida? Quanto que você tem semeado? Meu irmão, você vai colher exatamente aquilo que você plantar. Lembre-se,
Aqui no telão, 2 Coríntios 9, 6. Aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Imagina aquele que não planta nada. O que colhe? Quem planta nada, colhe nada. Quanto mais você planta, mais você colhe. Isto é um ensino bíblico, não é invenção minha. Jesus falou sobre isso. Dai e ser-vos-á dado. De que forma? 4 vezes mais. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Me permita, eu falei agora há pouco aqui, peço até desculpas, eu não sou de ficar falando sobre isso, falei até de 13º e tal, porque na minha cabeça de crente, de pessoa que entende um pouco de Bíblia, desde que eu trabalho na minha vida, desde que trabalho, eu nunca pestanejei em pegar 10% de salário, de tudo que chega na minha mão e ofertar ao Senhor. Eu nunca pensei assim, poxa, mas se eu der daqui, vai faltar, poxa, mas se... Eu nunca pestanejei, nunca. E olha que eu já passei dificuldade na minha vida. Já passei luta, gente, já perdi carro, já perdi empresa, passei lutas. Mas Deus nunca deixou eu passar necessidade. Porque sempre na hora que eu precisei e fui colher, tinha coisas para colher, porque eu sempre plantei. Antes de ser pastor, eu sempre plantei. Na minha vida de crente, eu aprendi isso com meu pai e com a minha mãe. Sempre plantei, sempre fui um dizimista, sempre fui um ofertante. E ultimamente, anos para cá, eu estou indo além, abençoando vidas. Às vezes as pessoas falam, toda uma dificuldade a gente procura abençoar. Eu já falei aqui, irmãos, é sério que eu estou te falando, eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou rico, longe disso. Eu ainda estou pagando a minha casa, eu só paguei a sala e a garagem, ainda falta pagar o resto, falta ainda 20 anos para pagar, porque eu não sou rico, eu não tenho esse negócio, mas eu sirvo a Deus, eu sei o Deus que eu sirvo e eu sei o que eu estou falando aqui. Como eu digo para os obreiros, para os pastores, o pessoal que prega aqui, procure pregar o que você vive, eu prego o que eu vivo. Tá? Eu sei como funciona a bênção de Deus, eu entendo, porque eu pratico isso. Agora, se você planta uma semente, meus irmãos, às vezes as pessoas querem plantar e colher. Meu irmão, você planta para colher lá na frente. Como diz a Bíblia, se a gente não desanimar, nós vamos colher, é bênção de Deus, é promessa de Deus. Quanto mais você planta, mais você colhe. Meus irmãos, se você vê as árvores por aí, essa árvore grande que você vê aí, ou que você vê em tudo quanto é lugar, nasceu através de uma sementinha. Foi lançada uma semente, e com o passar dos anos, ela foi sendo regada, tratada, foi crescendo, hoje está num tamanho, e hoje dá sombra, dá fruto. É um processo. Eu não caio nessa questão, e eu até confesso para vocês, tá, irmãos? Eu já falei sobre isso aqui no passado, eu confesso para vocês, que no passado, há uns 20 e poucos anos atrás, eu assistia na televisão, essas igrejas que, irmão, dá o seu tudo, e faz o sacrifício, e faz isso, e faz aquilo. E eu assisti aí, entrevistar, e aí, não, porque eu vim aqui, eu dei o meu carro, eu dei a minha casa, e eu dei isso, e eu dei aquilo, e Deus me deu um monte, Deus fez isso, Deus fez aquilo outro. Às vezes eu até dobrava o joelho e falava assim, Deus, não é possível, alguma coisa está errada. Eu sou dizimista, ofertante, não acontece isso. Até o dia que eu entendi. Desculpa, eu não estou aqui para falar mal de ninguém. Primeiro que tem muita picaretagem e mentira nesse meio. Até um dia que eu conheci uma pessoa, através de um amigo, que na região aqui, da freguesia e tal, ele ia numa dessas igrejas. E ele chegou lá e falou, o testemunho dele passou na televisão.
Aí esse cara foi embora, esse amigo meu falou, esse cara aí, rapaz, ele deu o testemunho dele na televisão, e ele ganhou aí, não fiz nada, viu? Que ele ganhou aí 200 e poucos mil reais, no negócio que ele fez e tal. E ele testemunhou na televisão, testemunhou, rapaz, esse cara, ele deu um golpe aqui, trocando cheque para o pessoal e cobrando juros muito altos, e depois ele fez um empréstimo alto e não pagou. O cara deu um golpe na região aqui, até ameaçado de morte, e ele teve coragem de ir na igreja falar que Deus abençoou ele, que ele ganhou 200 e poucos mil reais. Meus irmãos, o que eu estou te falando é sério. Existe muita mentira por aí. Agora, a palavra de Deus nos ensina algo importante. Salmo 126, 5 diz assim, acompanhe aqui: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. O que ele quis dizer aqui, o salmista? Você está na dificuldade, você está na luta, mas você está semeando. Você está semeando. Pouco, muito, não importa se é pouco ou muito. Deus não vê quantidade. Deus vê fidelidade. Deus vê fidelidade. Então, se você entender isso, você vai plantar. Pô, mas estou com dificuldade. Mas eu não vou desistir de plantar, porque eu tenho consciência. Meu Deus, se eu estou vivo, estou respirando, se eu tenho um aluguel para pagar e estou tendo condição de pagar, ou pagar a minha casa, se eu tenho um carro que seja simples, se eu tenho roupa para vestir, se eu tenho um trabalho, isso vem de Deus. Então eu vou continuar plantando. Por quê? Porque eu sei que uma hora, na minha fidelidade diante do Senhor, a bênção dele já está em mim, e ela vai florescer e vai dar muitos frutos. Ou seja, eu estou te falando isso para você pensar a sua vida financeira para o ano que vem. Entre plantar e colher, muitas coisas poderão acontecer. Mas o meu conselho para você, meu irmão, é: não desista. Não desista. E olha, eu vou mais além hoje aqui para te incentivar. Eu não estou cobrando ninguém, longe disso, pelo amor de Deus. Se você puxar no meu histórico de pastor dessa igreja, todo final de ano eu trato este assunto. Porque eu quero que o ano que vem para você seja melhor do que foi esse ano. Agora, existe um princípio bíblico que você precisa aprender para viver uma vida melhor. Eu estou falando de questão financeira. Em 2 Coríntios 9, versículo 10 diz: aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer frutos de justiça. Existem dois tipos de pessoas aqui nesse texto. Aquele que supre a semente, Deus, ao que semeia, e pão ao que come. Porque tem dois tipos de pessoas que Paulo está tratando com a igreja aqui de Corinto, falando das igrejas que mandaram ofertas para eles. Esse texto trata sobre isso, tá? Eu pensei esse versículo para você entender uma verdade bíblica. Paulo está dizendo o seguinte: tem dois tipos de pessoas. Tem aqueles que recebem a semente e planta, e tem aqueles que recebem a semente, mas não planta, ele come. Mas Deus é tão bom que Deus não deixa ele passar fome. Pão não vai faltar. Agora, uma vez que você semeia, ele vai suprir, ele vai multiplicar a semente e vai crescer ou fará crescer os frutos da sua justiça. Aquilo que Deus dá, Deus multiplica. Desde que você entenda esse princípio. Então, meus irmãos, você vê nos dias de hoje, eu já falei aqui sobre isso, às vezes você para no farol, o que tem de gente que vem pedir dinheiro para você, que vem oferecer alguma coisa e tal. Eu até no carro uma bolsinha com algumas moedas, eu sempre que posso dou, dependendo do farol ali, se demora ou não, sempre que posso compro alguma coisa para ajudar.
Ah, mas você ajuda todo mundo? Quando eu tenho condição, eu ajudo. O cara vai gastar com droga, problema dele. Problema dele. Eu não vou deixar de ser abençoador, de ser generoso. Deus está vendo a minha atitude. A Bíblia diz em Provérbios 11:25 que o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros também receberá. Ou seja, da mesma forma que eu planto, e eu sou testemunha viva disso durante toda a minha vida. Eu podia te contar aqui, meus irmãos, só falar de mim. E eu não sou melhor do que ninguém, mas eu poderia falar daquilo que Deus já fez na minha vida, todo o tempo que eu estou vivo. Deus nunca deixou faltar nada, ao contrário, Ele sempre mandou mais, sempre levantou pessoas, porque eu sempre tive um coração generoso, aberto para abençoar. E o que Deus colocou no meu caminho de pessoas generosas para me abençoar, Provérbios 22:9 diz que quem é generoso será abençoado. Então, você quer melhorar o seu ano de 2026, quer ter um futuro melhor? Seja generoso. Você vê como é que é difícil? Eu vou falar de novo. 2026, meu irmão, seja generoso. Amém. Vocês estão aqui, tudo bem? Está tudo bem para vocês até aqui? Posso continuar mais um pouquinho? Meu irmão, não coma as sementes que Deus tem dado para você. Aprenda a plantar, a semear. Somente vocês que são jovens. Eu louvo a Deus pelos jovens que tem nessa igreja aqui, que são jovens trabalhadores e ofertantes, semeadores. Semeia o seu tempo, semeia seu dinheiro, semeia a sua oração, o seu talento. Glória a Deus pelos jovens. Inclusive hoje à noite tem um culto de jovens aqui muito legal, tá? Eles vão cantar, tocar, pregar, eu vou estar aqui com eles, se Deus permitir. Tiago capítulo 5, versículo 7, acompanha aqui no telão, diz assim: vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração. Ou seja, há um tempo para você colher. Meu irmão, não desanime, não desista. Seja fiel ao Senhor Deus. Sendo fiel a Deus, Ele é fiel à sua palavra. Aleluia. Para eu correr aqui que eu não tenho mais tempo, todavia, uma segunda questão aqui, lembre-se. Se hoje, meia-noite, zerasse a tua vida e você pudesse começar de novo amanhã de uma outra forma, o que você faria para melhorar? Eu vou dar uma dica aqui para vocês, uma segunda dica. Sorrisos. Meu irmão, você precisa aprender a sorrir mais. Eu vou falar de novo. Você precisa aprender a sorrir mais. E eu vou te explicar por quê. Antes, dá um sorrisinho para a pessoa que está do seu lado aí. Quer que eu conte uma piada para você dar risada? Eu conto. Tem aquela do... Estou brincando. Você precisa ser mais... Você precisa sorrir mais. O mundo de hoje está um caos. As pessoas brigam por nada, se matam por nada, discutem por nada. Eu me lembro que ano passado, vou falar uma das milhares de situações que eu já vivi. Ano passado eu estou saindo aqui da igreja, do escritório à tarde, entrei na rua aqui, vi sinal para pegar a rua para subir lá na Henry Charles. Aí eu peguei, entrei, quando eu vou entrar, né, eu dei uma olhada rápida e tal, aí veio um motoqueiro, aí eu parei, aí eu abri o vidro e falei, desculpa, eu não te vi. O cara ficou assim, tá bom, foi embora. Imagina se eu gritasse, vai tomar banho, fominha, porque motoqueiro é tudo fominha, né? Motociclista não, mas motoqueiro... Motociclista não, é aquele cara que anda devagar, atrás dos carros, né? Enfim. Você vive isso, eu vivo isso diariamente. E às vezes um sorriso, você chega para trabalhar segunda-feira.
Eu me lembro quando eu chegava no banco lá, eu chegava, opa, bom dia, tudo bem? Só se for para você. Por quê? Não, porque esse fim de semana e tal. Cara, esse fim de semana para mim foi ótimo. Puxa, eu fui para a igreja. Você foi para a igreja? Fui para a igreja. Caramba, você é crente, você vai na igreja? Eu vou na igreja, cara. Todo domingo, toda terça, toda quinta e todo sábado. Nossa, cara, eu vou. Sabe por quê? Porque eu tenho um Deus que eu amo, rapaz. Tanto. Porque Ele é tão bom para mim. O seu filho deu a sua vida por mim na cruz do Calvário, perdoou meus pecados. Meu amigo, eu já falei aqui, repito, irmãos, você devia acordar de manhã dando risada. Por quê? Primeiro que você acordou. Amém? Segundo que você levantou da cama, esticou os braços e as pernas, né? Oh. Sim ou não? Terceiro que você tem água na torneira para escovar o dente, não sai com aquele bafo de jiboia. Vou falar com as pessoas. Quarto, que você tem escova para pentear o cabelo. Quinto, que você tem roupa para vestir. Sexto, que você tem um trabalho para ir. Amém? Falando de outro. Sétimo, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Oitavo, porque todos os seus pecados foram perdoados. Posso citar mais? Nono, porque você tem dente para dar risada. E se não tem, vai no dentista, põe lá uma prótese e resolve o problema. Agora, cristão, poxa, cristão tinha que sorrir mais. O mundo está indo maligno, nós não, nós estamos em Cristo. Eu já falei, quando você vier para a igreja, não vem para pedir nada. Conselho, vem para adorar a Deus, agradecer tudo que Ele fez. E Ele é tão bom que Ele vai abrir tua mente e vai te dar projetos para essa semana que vai surgir. Um novo mês, dezembro, amanhã. Vem, Senhor, eu te amo, eu te adoro, Deus. Eu vou sair daqui cheio da tua unção, cheio do teu poder. Eu quero ser uma bênção lá na onde eu estiver. Amém. A gente precisa semear mais sorrisos, irmãos. O povo está muito triste aí fora. Não sei se você já viu, no ano passado, ano retrasado, eu vi um vídeo, acho que até lá naqueles lados da Rússia, tal, dentro de um metrô, que estava o pessoal sentado, tudo assim, olhando o celular, o outro bravo. Aí um senhor, de repente, começa a dar risada. Quá, 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 quá. A pessoa olha assim e fala, deve ser doido, né? Aí o outro começa a rir, da risada dele. Aí o outro começa a rir da risada, de repente todo mundo do vagão está dando risada. Ou seja, basta um sorrir e os outros vão ser contaminados, se é que eu posso usar essa expressão, com um sorriso, com um abraço. A gente precisa sorrir mais. Nós somos a luz do mundo, o sal da terra, irmãos. Você e eu temos que levantar de manhã dando glória a Deus, pulando e saindo de casa assim, cheio da unção. Aonde eu passar, aonde eu pisar, vai ser um lugar de bênção, porque a bênção do Senhor está na minha vida, aleluia. Eu sei quem tenho crido, aleluia. Ah, pastor, mas você não sabe, eu estou passando uma enfermidade. Eu estou passando uma luta. Irmão, é o que você está falando, você está passando. Porque tem gente que está vivendo. Existe uma diferença de viver na enfermidade, de viver na dificuldade ou de passar pela dificuldade e pela enfermidade. Porque o crente que é crente, ele passa. Deus não deixa você lá no buraco. O povo ficou no Egito lá durante 40 anos porque eles desobedeceram a Deus. Mas quando terminou aquele ciclo, ao menos Josué e Caleb e a geração abaixo de 20 anos entraram na terra prometida. Porque quando Deus fala, Deus cumpre, aleluia, Deus tem palavra. Ou seja, vamos ser mais otimistas, vamos ser mais bondosos, vamos valorizar os pequenos momentos que a gente tem, enfim. Segundo os especialistas, já estou terminando aqui, tá, gente? O impacto do sorriso libera endorfinas, que são neurotransmissores e promovem sensações do bem-estar e felicidade. Ou seja, quanto mais você sorrir, melhor a sua vida será. É simples. Se você está duvidando, entra na internet e pesquisa sobre isso.
Que tal 2026? 2026 não. Dezembro, amanhã, zerou tudo hoje. Que tal amanhã você ser mais amável? Você dar mais risada? Que tal? Amém ou ai? Eu me lembro, já falei aqui, uma vez eu tinha uma empresa em Santo Amaro, lá em Interlagos. Aí eu peguei o Washington Luiz, que aquilo, Zona Sul, é um trânsito, Deus do céu, né? Já era na época. Aí eu peguei o Washington Luiz, lotada de carro, fui para a direita e tal, e já estava atrasado, e ali, meu Deus do céu, esse trânsito. Aí lá na frente eu vi uma rua à direita, vários carros indo à direita, né? Eu falei, pô, eu vou, né? Vai que sai lá dentro e tal. Aí, naquela época não tinha GPS, tá, gente? Aí eu entrei à direita e fui, andei, entrei numa rua, entrei na esquerda, lá na frente à direita e tal, e subi. Lá na frente, lá em cima eu vi uma avenidona, né? A esquerda ou direita? A maioria estava indo para a direita, eu vou para a direita. Entrei para a direita, feliz, andou mais 2 semáforos. Era o semáforo onde eu estava parado na avenida. Meus irmãos, eu fiz isso. Eu dei risada. Eu falei, meu Deus, como eu sou burro. Vai fazer o quê? Agora eu estou aqui, vou ficar aqui. Fazer o quê? Tem que dar risada. Às vezes acontecem coisas que fogem do teu entendimento. O que a gente faz? Chora, se descabela, xinga, briga? Não. A gente dá risada e segue a vida. Porque a gente sabe que tem um Deus vivo e poderoso que anda com a gente. Por último, meus irmãos, que tal semear mais amor? Que tal amar mais? A Bíblia diz que no final dos tempos, e olha, nós estamos vivendo o final dos tempos. A Bíblia diz que no final dos tempos, Jesus falou sobre isso, o amor de muitos esfriará, por se multiplicar a iniquidade. O que é a iniquidade? Injustiça. Quanto mais injustiça você vê, mais o seu amor esfria. Meu irmão, que tal a gente virar o jogo? Apesar da iniquidade, da injustiça, a gente semear mais amor. Ações que são positivas, que levam a moral das pessoas. Ligar para alguém, eu não sei se isso já aconteceu com você, de você estar parado ali, de repente vem a imagem de um irmão, de um amigo, de um parente na sua mente. Já aconteceu isso? Sabe o que é isso? Deus, o Espírito Santo falando para você, liga para ele, fala com ele, ora por ele. Eu estava vendo ontem um testemunho de um camarada famoso, hoje famoso, mas na época que ele veio para São Paulo, há 20 e poucos anos atrás, ele falou que ele chegou aqui e era tudo novo, era diferente do Rio de Janeiro, onde ele morava. E aí ele estava falando que ele estava ali, ele falou, mas eu cheguei na rádio, onde eu comecei a trabalhar, e graças a esse cara aqui, ele mostrou o cara, né, que estava lá, graças a esse cara aqui, porque sabe como é que é? Chega gente nova no trabalho, os mais velhos ficam assim, esse cara vai tomar o meu lugar. Esse cara, rapaz, ele viu que eu estava triste, meio depressivo. Esse cara, ele me levantou a moral. Terminou o programa que ele estava fazendo, ele falou, vamos sair, eu vou te mostrar aqui São Paulo. Mostrou a Rua Augusta, mostrou a Paulista, mostrou a Bela Vista, mostrou caminhando. Aí saiu dali, foram para o lugar, jantaram e tal. E ele falou, cara, vai para frente, você é um cara que tem talento, acredita no seu talento, você vai vencer e tal. E ele falou, com lágrimas nos olhos, ele falou, e eu venci, mas eu tive a ajuda desse cara que mostrou amor, se importou comigo, me deu uma palavra de consolo abençoadora, e hoje eu estou aqui, eu agradeço esse cara, eu quero deixar registrado. Meu irmão, nós somos cristãos, repito, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. As pessoas só ouvem besteira lá fora, xingamento, desprezo. Você já deve estar cansado de ouvir isso. Nós não. Nós temos Cristo em nós. Amém? Temos Cristo em nós. Então, que o seu futuro seja cheio de amor. E olha que o diabo vai querer provar para você o contrário. Mas maior é aquele que está em nós do que esses que estão no mundo.
Seja mais amoroso, mais abençoador. Ah, mas o amor de muitos vai esfriar. De muitos, eu não sou muitos. Eu sou um servo, você é uma serva de Deus, que tem Cristo como Senhor e Salvador, que tem o nome escrito no livro da vida, que os seus pecados foram perdoados. Você tem alguém que anda contigo todo o tempo, toda hora. Cultive isso, semeie isso. Ah, pastor, mas eu semei isso várias vezes e eu não colho nada. Por enquanto, mas vai chegar a tua hora. Pode ser que seja amanhã, 1º de dezembro, pode ser que seja 1º de janeiro, pode ser que seja hoje à tarde. Mas se você é fiel a Deus, você tem sido, a tua vida está nas mãos de Deus, é Ele que cuida de mim e de você. Lembre-se, eu encerro com esse texto, Gálatas 6:7. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Ninguém zomba de Deus. Quando você semeia o amor, quando você semeia um sorriso, um abraço, quando você semeia o seu dinheiro, na obra de Deus, na vida das pessoas, pouco ou muito, quando você pega lá, a pessoa está passando necessidade, pega o seu arroz de 5 quilos, corta no meio, leva a metade. Você vai ver que os seus 5 quilos, os 2,5 quilos que sobrou, vai durar uns 2, 3 meses. Porque Deus multiplica. É Deus que multiplica, é Deus que abençoa. Para de ser Maria, vai com as outras. E ninguém faz isso, eu também não faço. Aí ninguém ora, eu também não oro. Aí ninguém semeia, eu também não semeio. Para de ser Maria, vai com as outras. Seja você mesmo, seja um servo, uma serva de Deus abençoada. Eu estou falando isso porque eu quero que você em 2026 tenha um ano maravilhoso, abençoado. E qual é a previsão para 2026? Crise hídrica. Vai faltar água, vai faltar alimento, vai faltar trabalho, vai vir novas pestes. Essas são as previsões para 2026 e 2027. Isso é para o mundo fala assim. E a previsão para a nossa? Deus estará conosco todo dia, toda hora, guardando e cuidando da gente. A gente só tem que fazer a nossa parte, aprender a pensar no futuro. E como é que eu penso no futuro? Agindo hoje, crendo hoje que a bênção de Deus está sobre a minha vida. E a bênção de Deus está sobre a minha vida e sobre a tua vida, se você crer em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé juntos? Não tenho mais tempo. Quando eu falei aqui, dia desses, nós somos testemunhas. Quem é testemunha de Cristo aqui? Quem é discípulo de Jesus aqui? Somos nós então que temos que mudar esse jogo lá fora. Ah, mas tem crente que está desanimando. Nós não. Como diz a Bíblia, o apóstolo Paulo falou, nós somos daqueles que vai para frente. Nós não desanimamos, possamos até passar por dificuldades, mas a gente passa, porque Deus está conosco, Deus sustenta as nossas vidas. Amém? Crê nessa palavra? Amém. Vamos orar, fecha os teus olhos. Eu quero te encorajar você a orar, falar com Deus e dizer aquilo que você sente. Eu fiz uma pergunta há pouco. O que você já planejou, pensou sobre a tua vida? O que você pode mudar na tua vida para viver um mês diferente que começa amanhã e um ano diferente que começa daqui 31 dias? O que você tem pensado sobre isso? Agora é hora de você colocar diante de Deus, ou chegar na tua casa e escrever os teus sonhos, os teus planos, a tua mudança, o que você vai plantar a partir de hoje para viver tempos melhores. Se você quer isso, fala com Deus, Ele está aqui. Ele te ouve, Ele é o nosso Deus, o nosso provedor. É você e Deus, esse é o momento em nome de Jesus.